Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal. Seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora esse vídeo, eu acho que algumas pessoas, bastante pessoas, vão acabar não assistindo ele porque eu vou falar de uma história que já tem bom tempo. Essa história em si, ela é de 2018. Então, como ela não tá saindo episódios todo dia, toda semana, assim, não é recente, talvez esse vídeo não chegue a muitas pessoas, mas hoje aqui agora em si eu peço muito encarecidamente, se caso você caiu aqui no vídeo, você gostou da história, do que eu contei aqui, se você vai pegar spoiler, se você ficou interessado, se você achou a minha opinião parecida com a sua, se você achou interessante, por favor, compartilhe o vídeo, porque aqui vai dar trabalho esse vídeo de fazer edição, tudo mais, dá muito trabalho, é simples, mas dá trabalho, então por favor, aqui é logo no canal, já comente também aqui porque é muito importante, desça aqui embaixo, já se inscreva no canal porque isso é muito importante, aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta, com o nosso horário marcado, às 11 horas da manhã, mas se você puder compartilhar o vídeo com alguém, tipo, olha, assiste esse vídeo porque fala de um belo e tal, assim que eu já vi, vai ser muito legal, ok? Hoje aqui agora em si eu tô pra falar sobre uma história que eu vi que ela tem dois nomes, o mangá parece que é pornografiro, pra não falar, né, Bi, aquela coisa que é conteúdo adulto, né, tem esse nome aí, pornografiro, grafiro no final. E também o outro nome que eu acho que atende também o nome, que é The Novelist, que traduzindo, é claro, para o nosso nome aqui, né, seria o romantista, algo assim parecido. Então, hoje aqui agora, esse BL é do Japão e ele me surpreendeu bastante. Ele me surpreendeu muito porque, de fato, eu vi algumas cenas bem calientes e me despertou uma atenção, né? Olha, é do Japão, tem algo assim mais caliente. Eu falei, vai dar bom, porque até então eu nunca tinha visto nada do Japão que fosse tão assim, né? Então eu fui lá e assisti. E, gente, apenas em uma noite e uma madrugada eu virei a noite assistindo. É muito viciante, é muito envolvente. E hoje aqui agora, já para dar um trechinho sem spoiler para você, conta a história do Kishima, que ele é um escritor, um autor, e ele escreve histórias de conteúdo adulto, né? Aquela coisa mais caliente, hot. Ele descreve muito bem, ele dá certo, assim, sabe? Ele já vendeu alguns livros, ele escreve bastante, né? Tá tudo certo com ele, tem uma carreira. Só que um belo dia em si, ele tava caminhando pela rua e ele se depara, ele sofre um acidente causado pelo Kusumi. Ele tava passeando de bicicleta, ele não viu o Kishima e ele acabou, né, teve um acidente em si e nisso ele acaba faturando o braço e como ele é escritor, ele tá escrevendo um livro, é o que ele diz, que ele tá escrevendo um livro e ele fala, olha, já que você não tem dinheiro, né, pra me bancar, né, comprar remédio pra mim ajudar em si, pra me dar um auxílio, né, tipo, assim porque, né, você quebrou meu braço. E agora que entra esse um ponto importante, porque o Kishima, né, já que o Kusumi ele não tem dinheiro pra dar pra ele, né, por conta do braço dele, que ele, né, enfim, ele pede para que ele seja a mão dele e escreva o livro que ele está escrevendo, porque ele não digita no computador, ele é mais do papel mesmo, ele escreve lá tudo mais e manda para a editora, então ele pede para que o Kusumi, ele escreva, né, tudo mais, olha, vai lá, tu vai escrever meu livro, tudo mais, e afins, e quando eu terminar, ok, você pode seguir sua vida e tudo mais, né, fica em paz, e tudo certo. Então, assim, né, o Kusumi aceita, porque ele não tem dinheiro pra dar mesmo realmente pro Kishima, então ele segue. E aí que a história, né, se procede, então tudo cria, né, um enredo, um negócio caliente, e é assim que começa. Então, aqui agora termina a minha área de spoiler, né, sem spoiler, e entrando aqui agora com spoiler de fato. Então, se você tá interessado, só basta você colocar no Google Pornografiro, ou então The Novelist, que você encontra no final, colocando BL no campo de busca, que você encontra com certeza, ok? Sim, vai ter um outro vídeo, né, quando sair esse, eu vou assistir a outra parte da história, e depois assim por diante, então me aguardem, porque vem muita coisa por aí sobre a história em si. Mas aqui agora em si é sobre o ponto aonde realmente o Kusumi, ele se depara que ele vai escrever algo, né, de conteúdo adulto que ele não foi avisado antes, né, então ele se acaba se deparando ali naquele ponto em si, até que ele vai realmente conhecer, né, o autor, a história que ele já escreveu, e aí ele vai, né, lendo, ele vai
ele aí nesse ponto em si você já me entendeu, né? Aí em si, né, depois vem a parte no qual ele realmente imagina a história quando ele tá escrevendo, quando o Kishima tá, né, narrando, né, tudo mais pra ele escrever, ele vai imaginando a história em si na cabeça dele, o que é um ponto muito importante, porque realmente, tipo, te prende bastante isso. É claro também porque, tipo, te faz também entender muito a história, sabe? E como também o próprio Kusumi também tá vendo a história em si, como ele tá, né, interpretando tudo isso. E aí realmente começa aquele olhar mais diferenciado dele pro professor, né? Que ele fala que é o professor em si, que é o Kishima. É algo assim que começa naturalmente. Quando você vê, você já percebe que ele realmente tá começando a sentir, tá começando a fluir algo ali muito interessante. O que é algo assim, muito que eu diria, sabe? Que é muito bacana essa construção em si, que é muito legal e ela é muito envolvente. Ela não é algo assim que te joga ali, tipo, poxa, é isso aqui em si. Não, tem todo um degrau, ele vai começando a ler o livro, ele vai começando a imaginar, ele vai começando a realmente sentir algo ali, entendeu? Se é que você me entende. Então, realmente, ele vai começando a, né, ter, né, vai ter esse contato em si com o professor. Só que o professor também, ele brinca, sabe? É algo assim muito legal, porque tipo, poxa, você leu meu livro, você gostou do que você leu, né? Poxa, te ajudou, né, nesse ponto aí em si, né? Algo assim, né? Tipo, que você já me entendeu. Então, poxa, ele começa a brincar com isso, tipo, caramba, eu sou muito bom, né? Tipo, poxa, né? Você é muito bom, né? Na história em si, escrevendo, você narrando. Então, é algo assim que realmente começa muito bem. E quando você entende essa relação, que ela realmente, eu achei ela muito legal, sabe? Foi um BL japonês que me surpreendeu muito. E, tipo, eu fiquei passado com isso. Porque realmente você entende, tipo, poxa, que vai começando esse ponto em si, sabe? Toda essa introdução em si sobre esse universo, como ele escreve a história e como também isso tá muito interligado no plot do final da história em si, né? Dessa temporada. Então é muito legal, porque eu não li o mangá, não sei se tem traduzido, né? Então fica mais difícil eu ir atrás mesmo pra ler. Só que nesse começo da história eu achei muito envolvente, porque realmente você entende que começa a fluir algo ali e que assim, o professor leva brincando, né? Tipo, caramba, né? Tipo, brincadeira, você pode ir lá no banheiro, né? Tipo, sabe, se resolver lá, tipo. Vai em firme, vai na fé, pode ir, entendeu? Então é algo assim que brinca com você, mas também quando você, opa, isso aqui é interessante, sabe? Então é algo assim que eu nunca tinha visto antes, realmente, algo assim tão oh my god. Então me surpreendeu muito porque eu gostei muito dessa narrativa que a história tem, que começou muito bem e realmente tem começo, meio e fim. E o fim, vou comentar também porque é muito babado, Bia. Agora comentando esse aqui agora, mas assim, do começo pra metade da história, que é bem interessante, que entra o Kido na história. Só que ele entra na casa, tipo, sabe, ele já tá internado, ele entra com a chave, ele entra e sai na hora que ele quer. Então, assim, né, quando ele quer, modo de dizer, né? Porque quando ele aparece na história, a gente entende que o Kusumi, ele já tá interessado no professor e já tá começando a fluir algo ali e que ele vai contar em um momento ou outro, né? Vai ter um momento em si, só que quando chega esse momento que ele vai contar o professor, entra o Kido na história e tudo atrapalha essa linha de narrativa de pensamento dele sozinho, porque ele já tá entendendo o que ele sente pelo professor, já tá entendendo confuso ali na área, e quando entra o Kido, ele tipo, caramba, babou, o professor tem um namorado, um ex, me atrapalhou aqui agora, mas é algo que realmente você entende como ele pensa e como a história também, ela é focada muito pelo olhar dele até aqui, e quando isso muda também de fato. Então é um ponto que ele começa, ele inventa toda a fanfic na cabeça dele, que acaba sendo verdade, porque também em si, sabe, ele meio que, ele sente como se o professor tivesse dado um fora nele, sabe, tipo, vai lá comprar bebida pra nós. E aí, sabe, aí tudo que ele entra numa fanfic dele em si, e entra uma cena aí que eu fiquei, gente, eu fiquei passada, porque caramba, eu gostei mais da química dos atores do Kishima com o Kido, porque, gente, eu achei babadeiro. Eu achei a química dos atores é excelente, combina muito bem, sabe? Casa muito bem. Só que em si, né, ele fala, olha, eu tenho um passado com o Kido, né? O Kido já tá aqui já tem um tempo. E, né, eles são muito amigos, muito próximos. Então você entende que o Kido entende muito o Kishima, né? E tudo, tipo, caramba, deixa ele aí, sabe? Uma hora ele já tá, né, bêbado, ele vai deitar, ele vai dormir, deixa ele quieto, eu vou embora pra minha casa. Então, assim, é bem legal porque você pensa que, tipo, caramba, o Kido, ele tem
família. Então, assim, ele não namora o Kishima nem nada. E, tipo, caramba, ele tem família, ele foi pra casa dele em si conhecer a mulher dele, a filha dele, tudo mais, filho, na casa dele, e deixou o amigo dele, né, na casa dele. Só que, tipo assim, não passe pela sua cabeça, tá, na minha passou, mas que eles fossem algo a mais em si, sabe? E isso mostra no final. Então, eu fiquei sem reação, porque realmente é algo muito surpreendente, sabe? É muito. Caramba, isso aconteceu de verdade, sabe? Então, é algo que foi um plot pra mim. Só que eu já sabia também, sabe? Algo assim parecido. Mas agora, em si, um ponto muito importante, pegando do final, não, da metade do final pra história, você vê que já tá bem dividido aqui o vídeo. Gente, é porque realmente tem na cena onde o Kijima, que é o professor, ele tá, né, tomou uns goró já, né, tá, tipo, muito passada, muito louco, sabe? Aí ele, né, tá, né, daquele jeito. Só que, assim, o Kusumi, ele não vai embora pra casa dele. Ele fica, né, tipo, caramba, o professor tá aí, né, não tá bem, não tá legal, vou ficar aqui. E acaba surgindo um clima, né, acaba surgindo um clima. Então, tipo assim, eu fico passada, porque eu tava muito ansioso e quando veio, entregou, Bia. Entregou porque a química dos atores também é muito boa. Sabe, é excelente. Olha, o assunto química aqui, roteiro, sabe, é muito bom, Bi. É muito bom, sabe? A história é muito bom, realmente. Minha nota no final que eu vou dar pra história. Mas realmente, esse é um ponto muito importante porque você entende, tipo assim, que o Kijima, ele, quando ele ficou muito bêbado, ele ficou muito, né, fora de si. Então, realmente, acabou acontecendo um momento ali dos dois. Só que isso aconteceu, ok? E assim, o Kishima vê isso como se fosse um erro, né? Não deveria ter acontecido, até o porquê a gente vai entender depois. Só que assim, né? Ele tenta afastar, né? Depois o Kusumi da vida dele, né? Tipo, caramba, olha, você vem até certo dia, quando eu terminar de escrever o livro, você vai, ó, vai-se embora e tá tudo certo, tá tudo bem. Só que até aí, já, né, você já entende que, tipo assim, né, o Kusumi já tá apaixonado pelo professor. Então é algo assim que é muito surpreendente quando vem. Eu falo que é surpreendente assim porque isso me deixou muito atento, porque realmente foi uma abordagem muito interessante, porque a história em si, né, você pode ir, pode enxergar, tipo, olha, é algo mais hot, mais caliente, e realmente isso acontece na história, mas tem um roteiro, tem uma abordagem que é muito legal também, então você entende, tipo assim, como, né, ele se afasta, mas ele, olha, vou voltar aqui certo dia, só pra escrever o roteiro, né, da história, pra terminar, pra eu ir embora, e depois eles nunca mais vão se ver. Só que então, né, assim, né, o Kusumi, ele lê os livros, ele leu quase todos os livros em si do Kishima, né, pra entender melhor o que ele escreve, enfim, beleza. Só que ele percebe que a história que ele tá escrevendo, ela já foi escrita em si no outro livro passado. Isso não faz sentido, então ele vai, indaga o professor e lá ele fala, olha, então, realmente eu menti pra você, essa história em si eu já contei, eu não escrevo um livro já tem um bom tempo, né? Então, assim, eu só fiz isso porque eu tava entediado e queria. Eu só tava entediado e você surgiu como uma luva, né? Então você tinha algo, né, que me devia, porque você quebrou meu braço, né? Então, assim, foi uma mão que lavou a outra. Eu tava entediado, você não tinha dinheiro pra me pagar, então, quando isso vem também, você entende como mexe com a cabeça do professor também. E como o Kusumi, ele se entende muito assim, sabe? Poxa, fui enganado. Fui enganado, sabe? Eu fui feito de trouxa aqui, sabe? Então, realmente, só que um ponto que tudo vira é quando, assim, o professor fala, olha, já que você tá pensando assim em aquela palavra que começa com S, assim a gente pode fazer, porque eu menti pra você e a gente faz algo assim nós dois aqui e tudo bem. É como assim, sabe, se eu estivesse pagando a minha dívida, algo assim com você, sabe? Tipo, poxa, te enganei, então eu vou solucionar isso dessa forma em si. Então você entende como começa, como ele pensa, como ele tá, como é o mundo do professor em si, como ele vê algo assim, tipo, caramba, uma mão lava a outra e uma moeda de troca em si, sabe? Se eu errei, eu faço algo pra você que fica tudo bem e tudo se resolve. Ele entende assim, basicamente, sabe? Então, pelo que eu vejo. Então, ele tenta fazer isso, eles fazem um ato em si, né? E ele se vê assim como, tipo, sabe, tivesse ok, sabe, em si. Porque ele veio disso, sabe? Ele já foi, assim, ele tem essa experiência, assim, sabe? Tipo, pra ele aquilo é assim, desse jeito, é algo assim, sabe? Então, a gente entende também como funciona a cabeça do professor, o que é algo que é bem triste de se pensar, sabe? E como também ele fala, olha, se não tá bom aqui, a gente pode ir pra cama, né? Então, realmente isso eu fiquei muito triste, sabe? Mas a gente entende, assim, a cabeça dele de fato, como ele pensa. E como também ele
ele foi, né, ele tem toda essa bagagem assim, de pensar assim, né, sabe, de agir assim. Então é algo assim que ele é muito triste quando ele dá aquele grito de tristeza, sabe? Tipo, como ele vê, sabe, a situação em si. Então é algo assim de partir o coração. A atuação do ator é excelente, é excelente. A atuação dele realmente, tipo, como protagonista, ele tá assim no centro de tudo realmente, porque a história se passa, né, assim, né, boa parte com ele, né? A gente começa a entender muito bem ele aqui agora daqui pro final. Então é algo assim que, gente, tá excelente, sabe? A atuação dele, a gente começa a entender muito bem a linha de pensamento do professor. Então é algo assim que é muito responsável pelo ator também, o que é excelente, excelente de fato. Agora em si, de fato, aqui o final da história em si, aonde realmente o Kido ele liga pro Kusumi e fala, olha, cadê o Kishima, né? Eu fui na casa dele lá, tá trancado, né? Algo assim parecido, ele fala que não consegue falar com o Kishima, né? Então o que foi? Você tava lá, né, escrevendo pra ele, né? O que aconteceu com ele? Eu tô preocupado com ele porque talvez eu pensei que ele tivesse, né, falecido na casa, né? Ele fala sobre isso. E a gente começa a entender essa relação, né, do Kido com o Kishima, o que é algo que me deixou muito fula da minha vida. Eu fiquei muito fula, porque a gente entende que sim, eles tinham uma relação, né? Eles ainda têm essa relação em si, até no presente em si, né? Antes mesmo assim, sabe, do Kusumi chegar na história em si, né, em relação aos dois, eles estavam tendo ali um lance, né? Tipo, de se encontravam, eles eram amigos, né, de faculdade, né, e tudo mais, eles se pegaram ali um tempo, né, e tudo mais, então a gente entende assim bastante isso. Só que em si o fato que é verdade é que o Kido ele é um safado. Ele é um safado. Ele é um safado filha de uma mãe, sabe? Fica muito. Olha, eu não posso falar porque eu tô no YouTube, né? Não posso falar. Mas assim, olha, ele é um safado porque ele encontra com o Kishima, pelo que eu entendi. Eles têm um lance ali, eles se envolvem num vucu-vucu lá, tá assim. Só que ele é casado, ele tem uma mulher, ele tem filho, ele tem criança, então ele não vê, sabe, essa relação assim, sabe? Assim, tipo, sabe, com o Kishima, o que me deixou muito fula, porque realmente na cabeça dele é só algo assim, sabe? E também porque, assim, o Kishima, ele foi tratado assim, esse namoro, posso dizer namoro, essa relação com o Kido, influenciou muito o Kishima, a forma dele de pensar em relação a aquela palavra que começa com S, pelo que eu entendi, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Então, se você teve outro entendimento, você explica aqui embaixo. Mas, assim, é como eu vi, sabe? Tipo, caramba, e o Kido me deixou muito fula, porque realmente, assim, eu tinha gostado dele lá quando ele apareceu, né? Achei bem interessante, né? Assim. Só que aqui agora eu fiquei muito fula e eu vou ver a continuação que se passa antes, né, dessa história em si, que é com os dois, porque lá, assim, eu vou entender muito melhor isso, né? Então, como essa relação em si começou. Mas aqui agora em si não posso falar muito sobre o, né? Só porque, assim, tem esse lance que essa história antes que eu ainda não vi, né? Então eu guardo pra fazer um vídeo semana que vem, quando eu terminar de assistir a história de fato. Só que o ponto esse agora em si é que o Kishima, né? O Kishima não, o Kusumi, ele vai, né, na casa, né, do Kishima, ele pensa que, né, tipo, algo aconteceu, que ele fez algo com a vida dele, ele manda uma mensagem assim, né, que ele lê, então é algo assim que ele já vai dando a entender. Ali também, pelo que eu pensei, que talvez ele fosse fazer alguma coisa muito ruim com ele mesmo, sabe? Tipo, eu fiquei bem tenso com isso, fiquei muito mal mesmo, tipo, caramba, vai terminar triste, sabe? Eu pensei assim, mas também depois é babado. Porque o ponto é em si que o Kishima, ele vai sair da cidade, ele vai largar tudo, ele vai parar de escrever porque ele já não escreve há muito tempo. E ele vai voltar pro campo, né, com a família dele que trabalha em algo de rural, assim, né, de plantio. Ele vai voltar pra lá pra trabalhar com isso. Só que ele nunca foi fã disso em si, né? Ele nunca gostou disso, né? Tipo, de trabalhar com isso, ele vai voltar pra tentar uma outra vida diferente, né? Então ele vai deixar tudo pra trás e vai seguir essa vida dele em si. Só que, assim, um ponto é que fica muito bem claro é que o Kishima, ele não consegue escrever, sabe? Ele não consegue escrever, ele escreveu muito, vários livros em si, só que ele tá com um bloqueio em si, sabe? Que ele não consegue escrever. Ele tenta, ele já tentou, só que ele não consegue. Então, isso eu vou falar também na segunda temporada em si, que no caso é uma história que veio antes dessa, né? Então você me entendeu. Lá eu vou destrinchar melhor isso, mas a gente entende, assim, meio que isso,
que ele também não consegue, ele quer muito escrever, só que ele não consegue realmente de fato, ele tá com uma trava que ele não consegue de fato mesmo escrever. Só que o porém é que o Kusumi, ele gosta muito do que o Kishima escreve, né? Se for algo mais caliente, se não for, ele gosta da escrita do Kishima, né? Ele fala muito bem isso. Só que assim, o Kishima, ele se sente muito ferido com isso, porque tipo, caramba, você sabe que que eu não consigo escrever e você quer que eu escreva, sabe? Mesmo sabendo que eu não tô conseguindo fazer isso, que eu já tentei várias vezes. Então é um ponto que machuca muito o Kishima. E ele fala, tipo, caramba, você é muito insensível, você tá me machucando, né? Só que realmente, né, algo acontece ali, fica uma prosa ali em si nesse ponto, né? E acontece, né, o ato, a despedida, algo assim, né? Tipo, eles se pegam lá, né? Tipo, uma última pegação em si. E fica por aí, né? A gente entende que se passou um tempo, né? O Kusumi, ele... Assim, o Kusumi, ele ficou bem de vida, ele tá numa boa empresa, ele tá ganhando muito bem, né? Ele tá bem de vida. E o Kishima, né, ele não tá mais na cidade, pelo que a gente entende, ele tá lá no campo em si. Só que realmente ele conseguiu escrever um livro. E esse livro em si é sobre a história dele com o Kusumi. O que é algo muito legal, porque realmente você entende muito essa visão, assim, sabe, que agora do Kishima e como ele tá, assim, bem feliz, relaxado. Não diria totalmente feliz, porque, assim, é um final feliz, que ambos estão felizes também, mas vem algo aí que vou contar, né, daqui pra frente, assim, que eu não sei, né, que eu vou tentar descobrir também, porque essa história, pelo que eu vi, ela não termina assim no mangá. Então, se ela terminar assim aqui na história, né, não sei se foi legal, né? Se alguém viu assim, né? Se puder comentar aqui, né? Se achou legal esse final da história em si. Eu achei legal porque ele é poético, sabe? A história, ela realmente tem cenas calientes, ela tem tipo algo assim, caramba, 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 caramba. Mas realmente tem personagens muito bem desenvolvidos em si. Você entende cada um em si. Cada um tem o seu tempo de tela merecido. Eu acho que o Kishima, ele tá muito bem em si. O ator entrega tudo, 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 tudo. Ele é excelente, ele é maravilhoso, ele entregou tudo na atuação. Eu achei ele muito bem em tela, realmente. O personagem dele em si é muito, sabe, pesado. Ele tem uma carga muito dramática em si, muito importante pra dar na história. E ele dá perfeitamente bem. Pra mim tá maravilhoso. Então realmente sim, eles não estão juntos felizes, mas o que importa é isso, porque ambos amadureceram. Você entende também que quando você amadurece, você entende que finais felizes não são só tipo Branca de Neve, né? Bela Adormecida, né? Que se casam, tem um príncipe lá, ficam juntos pra sempre. Não é isso. Quando você tá bem consigo mesmo e a outra pessoa também tá, acabou. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu tô feliz, ele também tá, então é sobre isso. Então é algo realmente que aqui agora a história tem um final muito maduro mesmo, que vai contra a sua curva, se você tá pensando, né, que eles vão ficar junto no final. Eu não sei que aqui não é o final, bem dizer ainda, né? É o final dessa temporada em si, pelo que eu vejo. Mas é uma história que eu fiquei muito envolvido com ela, muito envolvido mesmo, que hoje, aqui agora em si, eu já vou começar a assistir a história que vem antes dessa em si, pra começar a entender sobre o Kishima e o Kido. Então vem aí com certeza. Então aqui agora em si, a minha nota pra história, pra não me delongar tanto aqui, né? Porque vai ter mais sobre ela aqui no canal também. A minha nota pra ela é 8/7. 8/7, porque ela precisava ter, não precisava ter, mas se fosse maior os episódios, mas são bons também, mas eu acho que a história poderia ter, assim, sabe, tipo, uns 10 episódios, sabe, mas eu acho que, não, quer saber, vou dar 10, 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 olha, vou dar 10, 10/10, de fato, amei muito, 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 eu recomendo muito bem, mas a história é isso, ela tem caliente, tem personagem muito bem desenvolvido, tem enredo, tem história, tem trama, tem personagem, tem ator muito bom. Então realmente é sobre isso. Aqui agora o vídeo ficou um pouco grande, eu acho. Por mais também em si que eu falei muito no vídeo, algumas coisas em si ficaram fora da minha pauta em si, porque eu vou guardar pra falar mais sobre quando eu ver a segunda temporada da história que vem antes dessa, tá? Então é sobre isso. Comente muito aqui embaixo porque é muito importante. Esse vídeo tá indo bem de boa, ele foi quase meio que sem roteiro também. Mas é sobre isso, comente muito aqui embaixo porque é muito importante. E aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta, ok? E não deixe, é claro, também de comentar muito aqui se você assistiu ou não, se você vai assistir. Comente aqui embaixo porque é muito importante, ok? No mais aqui agora é sobre isso. Um beijão no coração de cada um de vocês aqui agora. E até a próxima. Tchau, tchau.